Muito bem, queridos irmãos, a mensagem de hoje deveria ter sido passada aqui com uma irmã nossa chamada Luísa, mas recebemos mensagens aqui que ela teve problema com a conexão da internet dela. E esperamos que ela esteja aqui conosco na quinta-feira para os irmãos ouvi-la, os comentários dela, as reflexões dela no tema de quinta. Então, como ela não pôde estar conosco hoje, eu vou passar a meditação para os irmãos. Vou colocar aqui na tela o texto para que todos possam acompanhar a leitura. Muito bem, já está na tela. O título é Contemplando a Jesus. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor, eu sou Deus e não há outro. Isaías 45:22. Para que tenhamos a justiça de Cristo, precisamos diariamente ser transformados pela influência do Espírito Santo, a fim de sermos participantes da natureza divina. É obra do Espírito Santo enobrecer os gostos, santificar o coração e enobrecer o homem todo. Que a alma olhe para Jesus e diga: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém será forçado a olhar para Cristo, mas a voz do convite soa em súplica anelante: olhai e vivei. Olhando a Cristo, veremos que o seu amor é sem paralelo, que ele tomou o lugar do pecador culpado e lhe imputou a sua justiça imaculada. Quando o pecador vê o Salvador morrendo sobre a cruz, sob a maldição do pecado, em seu lugar, contemplando o seu amor perdoador, desperta-se-lhe no coração o amor. O pecador ama a Cristo, porque Cristo o amou primeiro. E o amor é o cumprimento da lei. A alma arrependida reconhece que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Espírito de Deus opera na alma do crente, habilitando-o a avançar de um aspecto de obediência para outro, avançando então cada vez mais força e mais graça em Jesus Cristo. Não podeis entrar no céu com alguma deformidade ou imperfeição de caráter, e precisais estar habilitados para o céu agora, no período de prova desta vida. Se quereis entrar na habitação dos justos quando Cristo vier, deveis ter as profundas atuações do Espírito de Deus para que tenhais uma experiência individual e sejais completos naquele que é a plenitude da divindade corporalmente. Mediante o poder da justiça de Cristo, devemos afastar-nos de toda iniquidade. Precisa haver uma viva ligação da alma com o seu Redentor. O canal de comunicação entre o homem e seu Deus tende a estar continuamente aberto para que a alma cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Quantos, porém, não oram? Acham que estão sob a condenação devido ao pecado e pensam que não devem ir a Deus enquanto não fizerem alguma coisa para merecer o seu favor, ou até que Deus tenha esquecido as suas transgressões. Eles dizem: não posso levantar as mãos santas diante de Deus sem ira e sem animosidade, e, portanto, não posso ir. Assim, eles permanecem longe de Cristo e estão cometendo pecado durante todo o tempo em que procedem desta forma, pois sem Ele nada podeis fazer, a não ser o mal. Logo que cometeis algum pecado, deveis correr para o trono da graça e contar tudo a Jesus. Deveis estar cheios de tristeza pelo pecado, porque por meio do pecado enfraquecestes a vossa própria espiritualidade, entristecestes os anjos celestiais e feristes e magoastes o amoroso coração do vosso Redentor. Quando, com a alma contrita, pedistes perdão a Deus, crede que ele vos perdoou. Não duvideis de sua misericórdia divina,
nem recuseis o conforto do seu infinito amor. Se vosso filhinho desobedecestes e cometesse algum mal contra vocês, e com o coração quebrantado viesse pedir perdão, vocês saberiam o que iriam fazer. Saberiam quão depressa os tomariam o seu filhinho no seu peito, assegurando-lhe que o vosso amor era inalterável e que as suas transgressões estavam perdoadas. Sois, por acaso, mais compassíveis do que o vosso misericordioso Pai Celestial? Nós devemos ir a Deus como crianças vão ter com seus pais. Não devemos permitir que coisa alguma prive a alma da paz, da tranquilidade, da certeza de que somos aceitos agora mesmo. Nos apropriemos de toda a promessa. São todas nossas, desde que nós concordemos com os termos prescritos pelo Senhor. Total submissão dos vossos caminhos, que parecem tão sábios, e tomar os caminhos de Cristo. Aqui está o segredo do perfeito descanso em seu amor. Entregar a vida ao Senhor significa muito mais do que nós pensamos. É aprendendo os hábitos de Cristo, a sua mansidão, sua humildade, que o próprio eu é transformado, tomando sobre nós o jugo de Cristo e nos sujeitando, então, a aprender. Não há ninguém que não tenha muito a aprender. Todos precisam estar sob a instrução de Jesus. Quando eles caem sobre Cristo, os seus traços de caráter hereditários e cultivados são removidos como um empecilho para serem participantes da natureza divina. Quando morre o próprio eu, então Cristo vive no agente humano. Ele permanece em Cristo e Cristo vive nele. A meditação dessa manhã fala sobre o crescimento espiritual, sobre essa escada que cada um de nós precisa subir, degrau a degrau, etapa por etapa. E vai citando algumas questões que são válidas para nós. Primeiro, Deus, ele não nos força a nada. Deus não nos empurra, não nos constrange, ele não nos coloca numa situação onde que nós somos obrigados, como o irmão Cláudio leu providencialmente, eis que estou à porta e bato. O Senhor, ele não arromba a porta, ele não esmurra a porta, mas ele está lá. Estou à porta e eu bato. E aquele que ouvir, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nosso Senhor, ele é amoroso, ele é compassivo. E o Espírito Santo, ele nos convida diariamente. E a sua voz, ela continuamente nos chama para uma experiência diária de um crescer espiritual. De cada vez mais uma intimidade maior com o nosso Deus. Nessa proposta de um Deus maravilhoso e cuidadoso que nos chama e pede para que estejamos com Ele, vem, obviamente, a dificuldade que cada um de nós tem. Seja uma dificuldade de uma tentação por alimento, seja por questões sexuais, seja por aquilo que a língua fala, ou que a mente pensa dos outros, seja a forma como ela fala, né, como nós falamos e lidamos com as demais pessoas, seja da ganância, seja do materialismo, enfim, de todas as possíveis formas do pecado. Nós lutamos contra isso. Melhor, temos que lutar contra isso. Nem todos, infelizmente, lutam contra isso. Quando nós estava essa semana conversando com uma irmã nossa da igreja, e ela fez uma fala que foi: poxa vida, como podem, né, como é possível, quando nós olhamos para a história e vemos o povo de Israel
via tudo que Deus realizava, e mesmo assim se afastava de Deus. Eu refleti por um instante e respondi para ela: irmã, que diferença você consegue ver entre o povo de Israel no Antigo Testamento e nós hoje? Eu não vejo nenhuma. Talvez o povo de Israel pudesse ser um pouquinho mais teimoso porque via o sobrenatural. Eles presenciavam o sobrenatural. Mas, de certa forma, nós somos o povo de Israel hoje, escrito, assim, ipsis literis. Quantas vezes nós, sabendo o que é certo, ainda assim fazemos o que é errado? Quantas vezes nós, entendendo que Deus pede de nós, decidimos por um caminho diferente? Quantas vezes eu ou você vemos irmãos na igreja, ou até mesmo nós, temos atitudes que são do desagrado de Deus? Então o problema não está com um grupo, o problema não está com uma época, o problema está com o coração de cada ser humano, com o meu e com o seu, eu falei para ela. Assim como nós que estamos aqui agora, irmãos, os que vão assistir posteriormente, o problema está comigo, está com você. À medida que nós não permitimos com que o Cristo entre em nosso coração e que o Espírito Santo continuamente faça a transformação que ele deseja. A frase que tem aqui, né, dentre tantas, nessa meditação, é a obra do Espírito Santo enobrecer os gostos, santificar o coração, enobrecer o homem como um todo. Ou seja, quando Cristo entra no nosso coração, quando ele entra na nossa vida, ele vê que está tudo sujo, como se fosse uma casa, uma parede mofada, um piso quebrado, um móvel cuja porta não fecha direito, um espelho que está sujo, uma pia cheia de louça para lavar, enfim, ele olha aquela situação, mas mesmo assim ele se assenta conosco à mesa e fala: filho, eu quero ter com você agora, eu quero cear com você, eu quero estar intimamente ligado contigo. E à medida que nós permitimos com que Cristo entre em nosso coração, o Espírito Santo, pouco a pouco, vem e vai nos ajudando a arrumar aquilo que precisa ser arrumado. A obra do Espírito Santo avança na medida em que nós permitimos com que ele atue em nós. Há pessoas que vão fazer movimentos de reforma ou de se livrar dos seus pecados de uma forma muito mais rápida, outros que vão tomar mais tempo, mas da mesma forma como Cristo não bate em nossa porta ou esmurra a porta da nossa vida, forçando a entrada, o Espírito Santo não nos impõe algo que nós não estamos prontos para decidir. Se o Espírito Santo mostrou a você, se ele mostrou para mim algo que eu preciso deixar, algo que você precisa deixar, é porque Cristo já deixou ou já permitiu, deu condições suficientes para que você possa dizer não. Há pessoas, eu e você já devemos ter visto situações assim, de pessoas que não estavam prontas para tomar uma decisão e precipitadamente a colocar aquela pessoa ou para ser batizada, ou em um estudo bíblico colocaram um tema que ainda não estava pronta para aceitar aquela mudança, e ao invés de ver um resultado positivo, viu-se um resultado negativo. A pessoa batizada logo sai da igreja. A pessoa que naquele dia recebeu uma informação que era correta pela Bíblia, mas que ainda ela não estava pronta para entender e fazer uma mudança, acaba deixando o estudo bíblico. Obviamente, vemos também em outras condições pessoas que são colocadas diante de decisões de mudanças de hábito, etc., que não ainda estão preparadas para tal. E a tentativa de forçar isso acaba dando sempre errado. O Espírito Santo nunca faz isso. O Espírito Santo sabe o momento em que eu e você estamos prontos, capacitados para dar o próximo passo. Um ponto é importante refletir, um
ponto é importante levar em consideração. O Espírito Santo está atuando em mim e você continuamente. Continuamente. Ou seja, a pergunta que poderíamos fazer: quando será que Deus vai parar, vai cessar de atuar no meu e no seu coração? Quando será que o Espírito Santo vai parar de mostrar os meus defeitos, os seus defeitos? A resposta é quando chegarmos no céu. Até lá, nós teremos sempre um ou outro defeito de caráter, uma outra inclinação, um outro gosto, uma outra atitude que desagrada ao Senhor. Porque nós somos isso. É quem nós somos. Somos pecadores por natureza. E, obviamente, precisamos continuar avançando. Como eu acredito que mencionei na terça-feira, e reforço. O mais importante. Não mencionei isso. O mais importante não é quantas vitórias nós verdadeiramente tivemos, mas se nós continuamos decididos a nos manter firmes na luta, entende? Se nós decidirmos nos manter firmes na luta. Porque, no fim do dia, aquele que já decidiu, não tenho mais jeito, e não tenho mais como melhorar, este ou aquele ponto, este perdeu a luta. Mas aquele que continua lutando e orando e entregando seus pecados a Deus e pedindo força para ser o vencedor, este verdadeiramente tem esse espírito de vencedor, né? Tem essa postura de um vencedor, de uma pessoa que não desiste de lutar contra as suas inclinações más. Por fim, queridos, para a gente não avançar no nosso horário, o texto mostra aqui que muitas vezes pensamos que não devemos ir a Deus enquanto não estivermos perfeitos. Este pensamento não vem do Senhor. Este pensamento vem do inimigo das nossas almas. Quando eu e você, em pecado, tivermos feito algo que o Espírito Santo já nos mostre imediatamente em seguida: filho, o que você acabou de fazer? O que você acabou de dizer? O que pensamento foi esse? Que olhar foi este? Que atitude foi esta? Que intenção errada? Quando eu e você ouvirmos a voz do Espírito Santo nos mostrando o que fizemos e que foi contrário à sua vontade, este é exatamente o momento que eu e você devemos ir a Jesus. Quando eu estava vindo para a igreja, estava num momento de reflexão grande das minhas atitudes, dos meus atos, dos meus costumes, etc. E por diversas vezes, coisas que eu já sabia que eram erradas, eu tinha dificuldade de deixar. E quantas vezes no meu coração, ao pecar, eu tinha esse sentimento: não, agora não dá para falar com Deus. Agora não dá para pedir desculpa. Como se mais ou menos assim, né? Deixa passar um tempo, deixa passar um dia, 2 dias, aí eu vou pedir desculpa para Deus. Como muitos casais tentam fazer, né? Quando tem uma briga, deixa passar 2 dias, quem sabe se a briga foi muito intensa, uma semana e pouco, aí voltam a se falar. Não, queridos, assim não é com o nosso Deus. E quando eu entendi que o meu Pai, o nosso Deus, está exatamente naquele momento olhando para mim como Cristo olhou para Pedro, com olhos de tristeza, olhos entregando misericórdia, entregando perdão, exatamente naquele momento que, como Pedro, eu devo cair em mim dos meus erros, e diferente do que Pedro fazia, o que fugiu, nós devemos ir diretamente para Cristo. E daquele momento em diante em que isso ficou claro para mim, eu, ao pecar, imediatamente me colocava de joelhos. Modo de falar, né? Como uma criança que se lambuzou comendo um doce
e que ainda está com a boca toda suja e as mãos todas impregnadas de açúcar, naquele mesmo momento me ajoelhava e pedia perdão a Deus. Queridos, que eu e você possamos, nessa caminhada cristã, pedir perdão a Jesus e ter a certeza de que quando nós o fazemos de coração sincero, ele já nos perdoou. Não duvide da misericórdia de Deus, não duvide do perdão dele. Isto é obra do inimigo que quer fazer que você se sinta indigno de ir a Deus. E nessa proposta de fazer com que você se sinta indigno, você se afaste. Não, eu não sou bom o suficiente, deixa eu me afastar um pouquinho mais. Não, deixa eu ficar uma semana sem ler a Bíblia, porque a Bíblia é um livro precioso. Como posso eu tomá-la em minhas mãos agora, tendo acabado de fazer este erro, cometer este pecado, como posso eu lê-la agora? Não, eu não posso ler a Bíblia hoje. Amanhã, deixa eu ver. Não, me sinto ainda muito pecaminoso, eu ainda tenho culpa daquilo. Não posso ler a Bíblia hoje. Este é o pensamento que Satanás quer que eu e você tenhamos. E a gente vai se afastando pouco a pouco de Deus. Mas o nosso Senhor, ele nos convida para irmos tal qual estamos. Nosso horário já termina, mas eu convido você, depois que terminarmos essa meditação, que você possa ouvir o hino tal qual estou. Você o conhece. Tal qual estou, eu me achego a ti. Perdão imploro, ó meu Deus. E que você reflita sobre este convite que Deus faz a mim, faz a você.